estava botando aqui o nome. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo já. Boa tarde, gente. Estamos aqui resolvendo um probleminha técnico, mas já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Estão dando para me ouvir bem, gente? Estou te ouvindo, perfeito. Sim, Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bia, vou chamar de Bia mesmo, chama, não tem jeito. Bia, Isabela, William. Gente, hoje o nosso tema é a Lei Geral de Proteção de Dados, como vai afetar os direitos, né, das pessoas, dos titulares de dados. Hoje eu estou contente aqui porque a gente está tendo a presença do William, que já é participante aí do Justa Causa, assim como a Ana Beatriz. A Isabela também já é participante de carteirinha, então aqui a gente hoje está em casa. Eu já comentei em outros programas que a gente, além da gente, quem fica no front, né, que sou eu, a Viviane, a Samira, a gente tem uma equipe de advogados também que nos ajudam com a programação, com os convidados, com os temas, com as matérias. E aí a ideia é a gente, de vez em quando mesmo, ter aí esse rodízio entre nós para estar tornando o programa ainda mais interessante, né? Vou estar logo na sequência apresentando o William e a Isabela, para quem ainda não conhece. Acho que a Ana Beatriz, todo mundo já, não sei se todo mundo, mas enfim, participa conosco do Justa Causa. Está hoje aqui substituindo a Viviane. A Samira talvez se junte a nós um pouquinho mais adiante. E, gente, hoje o tema é um tema assim, que eu particularmente gosto muito, que é a minha área, inclusive, hoje de maior atuação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que tenha também a sigla conhecida como a LGPD. É uma lei que deveria já estar em vigor desde o dia 16 de agosto, e a gente hoje está enfrentando, depois o William e a Isabela vão falar um pouquinho mais, uma certa polêmica, né? Uma situação diferenciada com relação à vigência da lei. Eu digo o seguinte, que quando que a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor, virou uma pergunta de $1 milhão, né? Porque, na verdade, a gente teve um projeto de lei que se transformou em lei por ocasião da pandemia, que regulou uma série de questões de direito privado, que nesse projeto de lei, a lei acho que virou a lei número 14.010, se eu não estou enganada, prorrogou as sanções de cunho administrativo, que a gente vai estar explicando um pouquinho melhor do que se trata, para agosto de 2021, mas manteve a vigência da LGPD agora para agosto de 2020. A LGPD, gente, só para a gente fazer um histórico rapidinho, ela foi promulgada em 2018, ou seja, a gente já tem aniversário, inclusive, de promulgação da lei, né, de sanção da lei. Então, a gente já tem aí 2 anos, ela já foi uma vez prorrogada, ela já era para estar em vigor há mais de 1 ano atrás, e ela já teve uma prorrogação. Sempre foi alegado pelo mercado a dificuldade de se adaptar os procedimentos e as rotinas à Lei Geral de Proteção de Dados, porque realmente é uma lei que, como os nossos colegas hoje vão explicar melhor, ela afeta muito o dia a dia das empresas, principalmente. Não só das empresas, mas dos profissionais liberais também, que coletam dados pessoais para a sua atividade profissional. Ou seja, o que regula a lei? Ela regula a coleta e o tratamento de dados pessoais, somente dados pessoais de pessoa natural. E esses dados que a lei regula, a lei regula os dados que são coletados com uma finalidade econômica. Ou seja, gente, se eu coletar os dados para uma festa de casamento, para uma reunião entre amigos, ou para uma ação social que não tenha eventualmente, nenhuma finalidade de cunho econômico, somente eu coletei e eu vou utilizar esses dados, não está presente a LGPD. Mas no momento que, dentro desse mesmo exemplo, que eu contratar um buffet e que esse buffet utilizar essa minha lista de convidados com telefone, com endereço, com CPF, com e-mail, para depois prospectar essas pessoas, para mandar informações,
a gente aí já tem em vigor, já está sob, né, regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não quero me alongar muito, vou passar aqui a palavra para os nossos convidados. Estou muito feliz, o William, além de nosso colega aqui do Justa Causa, é também meu sócio, né? Então a gente já tem atuado bastante, esse tem sido aí um tema que a gente tem trabalhado bastante juntos, então estou feliz aí com a presença dele, assim como a presença também da Isabela, que já tem também uma parceria com a gente, do Pérez e Barros, em vários projetos, então hoje estamos, né, Bia, com pessoas muito queridas, então, apesar do frio, dessa frente fria, é um dia muito especial para a gente aqui. Com certeza. Enfim, Eu acho, Cândida, que, vale. assim, até para falar, gente, eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje, até porque estamos com 3 professores, né, e palestrantes habituais sobre esse assunto. O William é professor da PUC, a Cândida está da Comissão de Direitos, né, da OAB, a Isabela também continuamente está falando isso, então eu acho que vai ser um debate muito interessante de uma questão que todo mundo deveria estar se preocupando, né? Eu acho que falta ainda um maior conhecimento do que é LGPD, a quantidade de questões que afetam, então eu acho que vai ser muito interessante e vamos abrir para os nossos convidados. Eu até vou pedir para o William e a Isabela para a gente fazer uma explanação hoje, que já era a ideia, né? Um pouco menos para o público dos advogados e um pouco mais para as pessoas realmente, para a população, para você que talvez está nos assistindo e não sabe o que é LGPD, então a ideia é a gente estar explicando que negócio dessa sigla é essa. Vamos começar pela Isabela, né? Ordem alfabética e Ladies First, apesar de ser um programa feminista, nós somos todas feministas, mas a gente ainda guarda essa fidalguia de deixar as meninas falar na frente. Perfeito, sem oposição. Não, provavelmente se o William viesse falar antes de mim, a gente não ia ter mais o que falar aqui, que ele fala perfeitamente bem sobre o assunto. Espero alcançar também a qualidade. Enfim, olha, é muito interessante falar sobre a LGPD, que eu vejo, na verdade, mesmo colegas advogados com dificuldade de entender do que se trata a legislação. Hoje mesmo eu postei no meu Facebook sobre a live, né, de hoje, e até colegas advogados vieram tirar algumas dúvidas do tema comigo. O que acontece, na verdade, com relação à LGPD, é uma tentativa, assim, é uma legislação que realmente já deveria estar em vigor. Nós temos, inclusive, perda de competitividade com países estrangeiros por não termos essa legislação ainda em vigor aqui. Na Europa, por exemplo, essa legislação lá, gente, me fugiu o nome que eles utilizam na Europa para a legislação. Eu estava até uma GDPR. legislação já GDPR. Sim, GDPR. Já bem antiga, já com outro nível de discussão, de aplicabilidade, enquanto aqui no Brasil a gente ainda está tentando a implementação da legislação. Então, na verdade, a gente tem, com essa legislação, a responsabilidade daqueles que possuem dados. A gente não tem noção do quão caro é para as empresas, inclusive, do quanto valem os nossos dados, né? Nós comumente fornecemos os nossos dados, para listas de restaurantes, cadastros de farmácia, para N situações em que a gente coloca ali os nossos dados pessoais e esses dados eles possuem, inclusive, um valor econômico muito grande. A gente sabe, inclusive, que comumente existem cadastros que são vendidos, né? Listas de cadastros de consumidores que para uso comercial mesmo. Então, a legislação ela vem numa tentativa de coibir o mau uso e responsabilizar as empresas, né? Também as pessoas físicas que façam uso comercial desses dados. E existe uma discussão muito grande com relação aos valores das multas, porque, lendo a legislação, a gente tem indicativos de penalidades bem severas. Então, as pessoas assim
ficam tão perdidas com isso, tão preocupadas verdadeiramente com o que vem a ser o que está disposto na legislação, e tem gente que também acha que não tem obrigação com essa lei, não está abaixo da obrigatoriedade dessa legislação. E não é esse o caso, muito pelo contrário. Mesmo o pequeno comerciante, mesmo quem tem uma microempresa, se possui dados pessoais de terceiros, seja dos consumidores, seja até mesmo dos empregados, eles têm que repensar a forma de armazenar esses dados, a forma de guardar esses dados. A verdade é que, embora a gente tenha tido o adiamento da entrada em vigor da legislação, e como a Cândida falou, a gente tem um cenário em que, sabe-se lá quando, que de fato nós teremos a entrada em vigor, ao que tudo indica. Acredito que realmente no ano que vem, sem dúvida alguma, em 2021, resta saber em que mês de 2021 a legislação entra em vigor, a questão das penalidades vão começar a ser cobradas, mas a gente tem um cenário em que as empresas já deveriam estar preparadas para isso, né? Sem dúvida alguma, a gente vê um atraso muito grande nessa implementação. A maioria das pessoas ainda não entende do que se trata. Por exemplo, a dúvida de uma colega minha que é advogada hoje foi com relação a uma discussão que não é bem da LGPD, é uma discussão, na verdade, de responsabilidade, por exemplo, do WhatsApp com relação a um mau uso que terceiros possam fazer do WhatsApp. Guarda a relação, mas ainda... Então, assim, as pessoas ainda não conseguiram nem entender o escopo da legislação. Acho que é bem interessante a gente tentar, numa linguagem não tão jurídica, né, trazer essa explicação para as pessoas do que se trata, é isso, é como armazenar, a responsabilidade que você tem com os dados sensíveis, né, como a legislação fala, que são os dados pessoais, que aquela empresa ou aquela pessoa venha a ter acesso pelas atividades que desenvolvam. Acho que, para começar... Excelente. Eu vou pedir para... Não, excelente, Isabela, excelente. Eu vou pedir para o William agora se apresentar. Aliás, agora que eu estou me dando conta que eu não apresentei vocês, que eu não falei quem você é e eu não falei quem é o William. Gente, eu não sei, é porque eu acho que eu estou tão acostumada a conviver com verdade. vocês que eu cometi essa gafe. Gente, eu vou então tentar consertar. A Isabela, além de nossa parceira, é advogada sócia do Pérez e Barros, Isabela Barros, especialista no direito empresarial e no direito do trabalho também, e uma estudiosa da Lei Geral de Proteção de Dados. Desculpa, eu agora fiquei pensando, eu comentei e não apresentei. O William, eu já falei que ele é meu sócio, né? Sócio lá do Terra Sarmento Rocha, professor, também faz parte, meu colega da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ, e como a Ana Beatriz falou, professor, a gente agora vai iniciar, inclusive, aí, como professor na PUC, num curso, depois vou pedir até para você explicar melhor, no curso de, acho que é especialização, né, na parte de Direito Digital, Proteção de Dados, aí agora me fugiu, e desculpa, gente, é porque eu estou tão em casa com vocês que eu sempre penso, quando estou no Justa Causa, que somos só nós, então a gente fica muito à vontade. William, se apresenta e eu vou te pedir o seguinte, faz para a gente, talvez as pessoas estão assistindo, um histórico rapidinho da questão da LGPD, falando um pouquinho do histórico dela e como é que ela apareceu no Brasil e como é que é o cenário hoje mundial, que eu acho que é bem legal para as pessoas entenderem um pouquinho, contextualizar. Primeiro, Cândida, Isabela e Ana Beatriz também, assim, um prazer estar com vocês aqui. A gente, quando pensou na criação, né, do Justa Causa, a gente pensou justamente em temas voltados para o gênero, né? E, de repente, eu sou o único integrante do gênero masculino no grupo, mas é um prazer estar colaborando com vocês também, porque a temática ela vai desde assim, todos os temas legais para a gente discutir, e surgiu o interesse de discutirmos também a LGPD, né? A LGPD vai afetar a vida de todo mundo, né? A gente tem que ter noção disso.
não só o aspecto do mundo jurídico que a gente estava pensando aqui, mas a população vai sentir um reflexo disso e já está sentindo pela discussão e também pelas questões que envolvem também. Como você me apresentou, né, eu sou antiestressante, antidepressivo e antiaderente, que é a maneira que eu me identifico em sala de aula, porque a gente tem uma condução de assuntos de acordo com o que vai surgindo, né? E LGPD é um tema empolgante para todos nós aqui. Cândida é apaixonada pelo tema também, a Bela também vem se entregando nessa temática. E eu sou, assim, de origem no direito, né? Eu justamente, mesmo iniciando na área de administrativista, voltada para a administração pública, eu acabei me envolvendo muito com o direito do consumidor, porque foi, não só por integrar um órgão de defesa do consumidor, fui muito demandado também por essa temática, me envolvendo com comissões da OAB, fui conselheiro do PROCON, fiz parte de comissões também pertinentes a isso, integrei conselho de usuários, e essa temática de defesa do consumidor, ela acaba se aproximando também da proteção de dados, que é algo que, assim, é apaixonante. Tem um ativismo também, assim como existe o ativismo ambiental, o ativismo também voltado para a proteção do trabalhador. A gente tem um ativismo muito forte na área de consumo e vem surgindo no mundo todo o ativismo da proteção de dados. Eu me considero um ativista de proteção de dados, mas, por outro lado, pela questão assim, profissional, eu tenho que atuar no direito, e o direito exige uma certa neutralidade também quando a gente exerce a advocacia, né, Cândida? Mas no nosso escritório também a gente caiu de cabeça nessa temática, até por causa do tema acabou nos aproximando, né? Eu e Cândida, a gente acabou se conhecendo numa comissão temática desse assunto, e o que trouxe assim, o reflexo para a gente discutir hoje aqui sobre a LGPD e o quanto ela vai impactar. Primeiro, a Isabela estava falando sobre a importância dela e tudo, do histórico até já também, mas assim, o histórico da Lei de Proteção de Dados no Brasil não veio por uma simples questão de que alguém conectou com o astral e se inspirou numa lei de proteção de dados e veio a impressão legislativa sobre essa lei. O Brasil ele conseguiu influenciar o continente americano, sul-americano, com o Código de Defesa do Consumidor. Mas quando se trata de proteção de dados, nós somos retardatários. Nós somos um dos poucos países de língua portuguesa que ainda não tem uma lei de proteção de dados, e somos um dos poucos países da América Latina que não tem lei de proteção de dados. Quando eu digo não tem lei, nós temos a nossa lei, mas o fato do segmento econômico ainda tentar postergar cada vez mais o adiamento, isso faz com que o Brasil desmereça uma colocação na OCDE, que é a Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é justamente apelidada até dos clube dos ricos e tudo. O Brasil se considera a 8ª economia do mundo, oscilando algumas vezes por um ou outro país, e realmente é um país de dimensão continental, uma economia influente em termos de potencial, mas ela peca e falha por não ter uma organização de proteção de dados. A gente, desde o surgimento da internet, que essa temática ela vem ganhando força, e principalmente, como o Cândida pediu para falar um pouco do histórico, como vem, por exemplo, o continente europeu já saiu na frente da proteção de dados, até porque, no meio da discussão da formação do Bloco Econômico Europeu, alguns países avançaram um pouco mais sobre a proteção de exercícios, né, de cidadania, e um deles envolve a proteção de dados, e a Alemanha foi precursora dessa proteção de dados, e óbvio que se influenciou vários países da Europa, e em conjunto com a União Europeia foi editado e regulamentado um regulamento geral para o continente e para o bloco, que a gente chama em inglês pela sigla GDPR, né? E em português, né, a gente sabe que o nosso professor lá, Davi Damasceno, ele fez a correção. Em Portugal, a sigla tem outra denominação, porque é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e essa norma ela acabou impactando em vários países do mundo, influenciando também a sua redação, e influenciou também aqui no Brasil, que já tinha alguns ativistas que batalhavam por uma legislação de proteção de dados, isso há mais de 10 anos, e nesse processo de desenvolvimento de uma lei de proteção de dados, encontraram algumas barreiras, né, no próprio Congresso. A gente sabe muito bem, quem é profissional do direito, que não é tão fácil assim, aprovar alguns sistemas legais, e o sistema de proteção de dados ele vem no lastro, né, de algumas outras normas.
como precursor o próprio Código de Defesa do Consumidor, inspirado numa liberalização pós-constitucional, ou seja, a Constituição já deixou prevista o exercício fortalecido do consumidor, e, em seguida, veio também uma exigência, por uma questão global, até mesmo por determinação de organismos internacionais, da regulação do comportamento na internet, com a especificação do Marco Civil da internet, ou seja, criando regras, justamente porque a internet não é uma terra sem lei, como muita gente pensa. Passo seguinte, por uma questão também de conflito com relação à constituição de crédito e cobrança, a legislação que tratou do cadastro positivo, que veio fortalecer o Código de Defesa do Consumidor e impede o uso sem autorização de dados com relação a fins econômicos mais específicos para tratar de crédito, de concessão de crédito. E, ao longo disso, nós tivemos, nos últimos 5 anos, um sistema conturbado legislativo em função de impeachment, troca presidencial, mas no final do governo da presidente Dilma também estava em transcurso a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados e ganhou em 2018, então foi editada, e com o governo Temer foi alterado com relação a alguns aspectos que se torna mais polêmico, que é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ingressamos, então, em 2019 com o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro com uma política de desburocratização e de diminuição do Estado. Não se pensava em fazer mais um órgão específico de proteção de dados e se buscou reestruturar toda uma política nova de proteção de dados, e estamos enfrentando, no atual governo, 1 ano e meio sem definição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E como a gente troca sempre as nossas prioridades, eu costumo dizer, um jargão que eu utilizo, aqui no Rio de Janeiro é mais usado frequentemente, mas faz parte de uma rádio que tem no Rio e São Paulo, né? Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, e a gente vive isso a cada dia, porque todo dia tem uma novidade sobre proteção de dados. Essa semana nós iniciamos a discussão sobre a votação da manutenção ou não do adiamento, ou seja, quero aqui tentar evitar o rebuscado linguajar jurídico, mas a legislação ela pode existir no mundo jurídico, mas ela só ganha realmente plenitude, ou seja, ela só vai vigorar se tiver em vigor a sua determinação de aplicação, que se chama vigência. E a LGPD é uma das poucas leis que tem uma vacácio muito mitigada. Ou seja, o que é isso? Ela faz uma postergação de trechos legislativos para entrar em vigor. Então, a criação da Autoridade Nacional entrou em vigor com a própria lei em 2018, teve uma alteração posterior em 2019, mas quando estava já no transcurso da vacatio legis, que é o período de contagem de prazo, mas para entrar em vigor, ou seja, o texto legal já existe, mas não pode ser implementado ainda todo o efeito legislativo, houve um lobby muito grande de se postergar as sanções. Na verdade, se queria postergar totalmente a legislação por mais 2 anos. Algo que é inconcebível para o mundo jurídico, porque uma vacatio de 4 anos é algo que realmente soa mal, né? E o Brasil já está mal na fita com esse atraso da entrada em vigor da LGPD, porque se a gente pleiteou o ingresso no organismo internacional, que uma das condições é ter uma legislação de proteção de dados, nós perdemos essa posição. né, William? A OCDE tem essa exigência. Salvo engano, acho que é o Organismo de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, me parece isso. Posso ter errado a sigla, mas ou a denominação. Mas a OCDE é muito importante porque ela vai fixar justamente esse comportamento do comércio internacional, e o Brasil ele tem essa estruturação internacional muito forte, né? Nós somos grandes exportadores no meio agrícola e outras questões também, como prestação de serviços. E é fundamental, um dos itens da Lei de Proteção de Dados, para levarmos segurança para essas transações internacionais, que é a transmissão internacional de dados. Hoje, o nosso sistema bancário é um dos mais modernos do mundo, mas em função de não ter uma lei de proteção de dados, nós não podemos também cumprir transações internacionais com confiança, tendo em vista que não aderimos ao sistema de proteção de dados. Então, assim, tem muita gente que está comemorando o adiamento, mas é algo para se lamentar, porque quanto mais se adia, mais o Brasil fica atrasado em termos de inclusão do desenvolvimento econômico.
Estou dando o exemplo do sistema bancário, mas há vários outros sistemas, como o comércio internacional, o comércio eletrônico. A gente precisa ter uma transmissão de dados confiável. E Cândida pode corroborar, mas o nosso sistema bancário, que é um dos mais consideráveis do mundo, já tem uma normativa do Banco Central orientando a questão de definição do risco cibernético, que impõe justamente todos os parceiros dos bancos que estejam adequados a uma norma de proteção de dados. Essa normativa que você falou, William, ela equipara o risco cibernético a um risco operacional. Então, assim, na verdade, na análise de crédito dos bancos, para concessão principalmente das linhas de crédito, das grandes linhas de créditos para empresas, principalmente, vai fazer muito em breve, se é que já não faz, eu até arrisco dizer que já está fazendo, parte da análise do risco para a concessão de crédito, né? Até porque a gente sabe que com a vigência da LGPD, a empresa corre o risco de demandas judiciais se ela não tiver adequada à lei. Então, assim, uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que muitas pessoas elas estão focando nas questões das sanções de cunho administrativo, que são aquelas sanções que serão impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPPD. A ANPD, desculpa, estou confundindo com outra organização. Agora, exatamente, a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma característica de ser um país de muita judicialização. As pessoas aqui no Brasil, elas procuram muito o judiciário para resolver os problemas, antes mesmo de procurar a esfera administrativa. Então, eu trabalhei durante muitos anos em empresas, eu trabalhei, inclusive, numa empresa do setor regulado, que é uma concessionária de energia, regulada pela ANEEL, e eu sempre disse o seguinte, o problema da concessionária nunca foi a ANEEL, sempre foi o judiciário, né? Trabalhei também à frente do jurídico de uma empresa do setor financeiro. O problema nunca foi o Banco Central para essa empresa, em termos de sanções, sempre foi igualmente o judiciário. Então, assim, quando eu falo de judiciário, eu também desço também e vou falar também do PROCON, que não é o judiciário, mas que é um órgão de proteção do consumidor, e que as demandas eram muitas. Então, assim, eu vou confessar que, na minha opinião, o menor dos problemas será a autoridade nacional. Posso estar enganada, espero estar enganada. O comportamento que se observa na Europa com relação à GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, lá realmente se tem observado um volume muito grande de multas de cunho administrativo pela autoridade, né, de proteção de dados local. Se observa realmente a aplicação de notificações, de sanções e de multas. Mas se a gente observar o comportamento na União Europeia, ele é um comportamento muito mais de soluções ainda de cunho administrativo e menor número de judicialização. A gente não tem essa quantidade de ações que a gente tem aqui, de como tem o direito do consumidor, a Isabela, a parte trabalhista, conhece bem, não existe essa quantidade de demandas que se tem no Brasil, né, Isabela? Não tem. O que acontece, na verdade, eu até costumo debater muito sobre algumas questões trabalhistas nesse sentido. Nós temos, por exemplo, e aí é que está, eu não sei se na implementação da LGPD, se essa questão da judicialização vai ocorrer ou não. Acredito que em muitos casos sim, porque o Brasil ele conta com alguns problemas, assim, por exemplo, o próprio grande número de ações trabalhistas. As pessoas têm uma falsa impressão de que existe muito aventureiro procurando a justiça trabalhista, por exemplo. As pessoas vão para lá para ganhar dinheiro, tirar dinheiro das empresas. Mas quando você vai analisar o perfil dos processos, você tem, em geral, um número gigantesco de processos de direitos básicos que não foram respeitados. E você passa também a um grande número de processos que são burocracias processuais. Como assim? Vou explicar. Você tem uma empresa em recuperação judicial, você não consegue habilitar o seu crédito trabalhista numa recuperação judicial se você não tiver uma ação com uma declaração do juízo trabalhista com relação àquele seu crédito para que você possa se habilitar como credor
na esfera civil, como credor daquela empresa. Então, assim, eu tive uma carteira já, eu estava pela empresa que estava em recuperação judicial. Tinham mais de 300 processos. Os processos, aquela é uma grande empresa, ela era uma empresa que cometia grandes irregularidades trabalhistas? Não, ela tinha quase todos os processos trabalhistas cumprindo uma burocracia para que aqueles empregados pudessem se habilitar numa recuperação judicial. Então, assim, os números são um pouco assustadores quando a gente compara isso com outros países, mas eles refletem, na verdade, uma lógica processual do nosso país, né? A questão da LGPD, realmente, eu imagino que a gente tenha, assim, muitas discussões que possam ser judicializadas, mas também porque a gente tem, assim, aí é minha opinião, até pessoal, a gente tem péssimos serviços sendo realizados pelas empresas. A gente está, na verdade, se não tivéssemos tido a pandemia, nós já estaríamos com a legislação vigente. E praticamente nenhuma empresa, exceto as grandes empresas, os bancos, principalmente as que têm capital estrangeiro, né? As multinacionais. E não, mas olha só que coisa mais curiosa. Na semana passada, a gente até discutiu no nosso grupo aquela situação da demora do YouTube, salvo engano, e das redes sociais, de tirarem do ar o conteúdo que expunha o nome, endereço de uma menina de 10 anos que sofreu uma violência sexual absurda e que sofreu uma violência ainda maior. Assim, não é maior, né? Mas assim, sim, sofreu mas uma violência grave também, bastante grave. Tão grave quanto, posteriormente, gente, salvo engano, a gente estava falando do próprio Facebook e do YouTube. Cara, mais de 24 horas, sabe? Isso é muito grave. Então, claro, com a legislação, isso torna passível de judicialização com mais facilidade, né? Eu acho que já existe uma responsabilidade. A verdade é que, para o mau uso dos dados pessoais, mesmo nesse momento, a gente já consegue alguns mecanismos, seja o Código de Defesa do Consumidor, o marco civil da internet, tudo isso. Você já tem algumas legislações que vão auxiliar, mas a LGPD vai trazer ainda mais clareza para essa responsabilidade e para responsabilização, né, daqueles que nesse caso da menina, eu tenho uma dúvida, assim, eu sempre fico pensando como é que fica a questão da LGPD, porque acaba que as pessoas, assim, aí minha opinião, eu até queria debater com vocês três, as pessoas, aí um pouco do conceito da LGPD, né? A LGPD, ela se aplica à coleta de dados pessoais que você faz com o objetivo de ter algum benefício de ordem econômica, né? Isso, agora, aí que a LGPD é aplicada. Então, por exemplo, assim, ela não se confunde com fake news, ela não se confunde com outras coisas, ela não se confunde com difamação, ela não se confunde com outras atitudes que também são tipificadas, né, na legislação como impróprias e como ilegais, né? Eu penso que essa senhora, que eu até não gosto nem de mencionar o nome dela, porque me faz mal, que divulgou o nome dessa criança, acredito que ela, na verdade, o crime, eu vou falar de crime, aí eu não sou criminalista, posso estar falando uma bobagem, mas crime. O crime que ela cometeu nem sequer passa por perto da questão da LGPD, eu acho que é de uma outra ordem. Ela. Sim. Então, é a responsabilidade da plataforma. A da plataforma, ela, sim. Ela cometeu um crime. Agora, se eu pego dados de N pessoas e eu divulgo numa plataforma, aquela plataforma tem que conseguir ter um filtro para, no mínimo, ela sendo acionada, agir de forma rápida. Sim. Porque se eu pego seus dados bancários, todos os seus documentos pessoais, eu divulgo, eu faço um mau uso, aquela plataforma tem que conseguir proibir o meu mau uso. Me permite, então, assim, nesse momento de discussão, até com fake news que surgiu desde o momento de pandemia, as plataformas de redes sociais se organizaram até para identificar determinados assuntos e pedir a confirmação, né, da pessoa se transmitiu ou não como assunto relacionado à Covid. O próprio Facebook, toda vez que tem alguma nota ou informação
sobre Covid, ele faz uma identificação. Sim. O que poderia, a plataforma também ter identificado dados de menores, ou dados sensíveis. Se a LGPD já estivesse em vigor, o artigo 14 fala do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, e isso até mesmo reforçando o que já é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse fato que a Cândida se recusa a mencionar o nome da dita cuja, mas assim, se passar a Sara Geromini, a gente pensa da seguinte forma, né? Que um indivíduo, ao ter acesso a esses dados, ele, na verdade, ele vai cometer um crime isolado, mas já houve violação à proteção de dados ao ter exposto esse dado num prontuário médico. Então, assim, algum profissional... Sim, isso é muito grave. Cedeu esses dados. E assim, o compartilhamento em rede social, houve a incidência concorrente de cada pessoa que compartilhou isso. E então, assim, desde a plataforma de ter cometido, de repente, a inobservância das normas de proteção do menor, de ser dados sensíveis, a gente também tem, assim, lá no Espírito Santo, estão apurando internamente, até o Conselho Regional de Medicina, quais os profissionais que justamente também tentaram persuadir a família a desistir. Ou seja, um profissional que deveria manter uma certa neutralidade, ele entra no aspecto ideológico religioso para pressionar a vítima, né? E agora, justamente, a solução disso tudo, para a gente voltar a falar no tema de dados, é você inserir a menor num programa de proteção de testemunha para ela mudar totalmente seus dados, ou seja, vai ter que reinserir a menor numa nova identidade, porque os dados dela já estão comprometidos. É o que a gente pensa isso quando acontece... muito grave, né? Isso é uma violação muito grave da dignidade dessa menor. Muito grave. Quando a gente tem para a gente levar em consideração a importância do dado, quando você tem um comprometimento total ou uma exposição total, que o indivíduo não consegue uma garantia do direito ao esquecimento, ou seja, não quero ser incomodado, você tem que mudar a identidade desse indivíduo. Olha que grau nós chegamos de solução para uma menor de 10 anos, e você vai ter que simplesmente mudar a personalidade dela. E o direito da personalidade, que está cobertado pela nossa Constituição, pelo Código Civil, você como se... por exemplo, um carro, você pode até mudar a placa. É uma soma, desculpa me interromper, mas essa menina é uma soma de violações, né? Sim. Se você parar para pensar, uma soma, uma sequência, uma coisa tenebrosa. Eu acho que é uma soma não só de violações, é uma soma de violências, né? Eu acho que vai agravar. E eu queria, depois que vocês comentassem em relação a esse caso, a questão de ela que tem que mudar tudo e em relação ao direito de esquecimento, como é que fica isso? Quer dizer, ela não tem direito a nada. Violam dela, abusam dela, e ela que vai ter que mudar a vida, ela que vai ter que se adaptar, né? Ela, no meio da quarentena, que ela vai ter que mudar de lugar, vai ter que fazer uma mudança. A menina de 10 anos, assim, isso é um a gente absurdo. ainda tem um agravante aí, né? Porque, olha só, até com a temática nossa do Justa Causa, que é voltada até para a discussão do gênero também, algumas críticas que a menina está a ter sofrido, ela sofre pela condição de ser mulher. De ser Claro! Porque, assim, é um padre, é alguém de outra religião mencionar, fala assim, se ficou 4 anos, já entra na discussão que vocês debateram aqui em episódios anteriores. O estupro tem toda uma discussão, não tem essa questão do consentimento, de você começar a pegar a vítima e jogar a carga culposa em cima dela. É lamentável. Esse assunto é um assunto de embrulhar o estômago. Assim. Até porque, do ponto de vista penal, a violência é presumida no caso de menor, né? Não sei como é que as pessoas podem discutir isso. Pois Agora, assim, com uma mulher... Não que justifique numa mulher maior de idade, num adulto, nada justifica um estupro, pelo amor de Deus. Ninguém pensa que eu estou defendendo. Mas numa criança não existe essa possibilidade, nem do ponto de vista legal. E, Cândida, respondendo o que a Ana perguntou, não tem outra solução na sistemática de dados a não ser mudar a identidade. E é algo que, assim, é óbvio por várias razões. A identidade que a gente conquista, ela forma um conteúdo patrimonial e psicossomático, ou seja, a pessoa se identifica com o nome, se estrutura no meio familiar, ela se desenvolve nesse ambiente e, de repente, como a gente olha em vários filmes de ficção, a pessoa vai simplesmente desconectar de uma realidade e entrar em outra realidade. Ou seja, um programa de proteção de testemunha, que é algo também que a gente, quando analisa a LGPD, a gente sabe que ela tem algumas exceções, como a área de segurança e outros também, mas a gente... juridicamente, Ana, a gente não vê outra solução
porque Não. ela tem o direito ao esquecimento, mas os meios legais, nesse momento atual, ela vai continuar sofrendo violências sociais de repercutir. Cada hora que passa uma matéria no jornal e que alguém conhecido dela for atingido, por exemplo, aí, ó, ele que é o tio da menina, ou então fulano, que não sei o quê, isso vai gerando assim, um círculo vicioso e de violência continuada também. Tem até uma coisa muito curiosa, eu li que eles estavam preservando a identidade, inclusive, do tio da menina para preservar a identidade dela, o que, de fato, é bastante coerente. E essa questão dos dados sensíveis, né, eu venho de uma família, eu vou até falar assim, particularmente, de uma família praticamente só de homens. Nós somos 26 primos, 22 homens. Nossa. Então, eu cresci dentro... muito dentro do universo masculino e, óbvio, né, como todo o universo masculino, assim, predominantemente masculino, a gente vê muitas vezes aquela discussão, a gente vê ali o tempo inteiro, na verdade, né, aquela questão da masculinidade tóxica. E essa masculinidade, eu queria falar até um pouco dessa questão dos dados sensíveis, né? Não estou fugindo do assunto, vocês vão ver. A gente vê isso com a exposição, quanto mais, de nome e identidade de mulheres. Quantos homens já não receberam aqueles nudes vazados com direito ao link do Facebook da fulana, que está aqui pelada, ou que está aqui num vídeo, enfim, num vídeo íntimo com um namorado, ex-namorado, com quem quer que seja, porque isso não é problema de ninguém. Então, assim, geralmente, dentro dessa curiosidade que a gente vê nesse tipo de exposição da mulher, né, nessa violência, isso é violência, isso é um absurdo. Geralmente existe ainda uma perversidade muito grande com a exposição da identidade daquela mulher. Então, eles não apenas divulgam o vídeo, eles divulgam as fotos com o nome, eles divulgam o link do Facebook. Isso é extremamente assim, interessante pensar nisso, nesse tipo de ação, porque, enfim, eu já vi familiares meus mesmo fazendo esse tipo de exposição, a responsabilidade que eles vão ter, sabe? Tudo bem, não há um fim... Talvez, não sei, se entraria a LGPD, porque não é um fim comercial, né? Mas acho que abre uma boa discussão, e a legislação, a gente tem isso também, né? Ela sempre é utilizada, muitas vezes até de forma análoga, para trazer responsabilidade para essas pessoas, né? Você não pode... A Viviane, que é a nossa colega aqui do Justa Causa, está lembrando, Isa, da questão daquela advogada que foi filmada. Lembra disso? Que é na Lagoa, fazendo yoga, e aí o camarada expôs, e outro lá na Lagoa fez uns gestos obscenos. Esse caso eu também acho que bem emblemático. Essas discussões são muito interessantes e, assim, não são tanto, não estão ali descritas no escopo da LGPD, mas traz também essa responsabilidade, acho que vai trazer a discussão da responsabilização que você passa a ter com a divulgação da identidade de uma pessoa, né? Acho que corrobora bastante com a discussão. Mas uma coisa que eu achava legal, você ou o William estarem esclarecendo aí para o pessoal que está nos assistindo, para o cidadão, para o indivíduo, a partir da vigência da LGPD, que atenção é que ele tem que ter, o que muda? O que muda para as empresas? A gente um pouco já falou sobre isso. O que muda para as pessoas no dia a dia? Acho que a Bela pode falar um pouquinho e depois eu vou puxar o viés consumerista aqui também sobre isso, porque vai mudar bastante, muita coisa. Pois é, eu também só consigo pensar bastante nesse viés consumerista. Você, com certeza, vai expor isso perfeitamente. Acredito que, mais do que tudo, as pessoas vão começar a ter uma compreensão que elas não possuem, né? A de que os seus dados têm valor. Você tem o direito de ter os seus dados preservados. Aquela empresa ela tem responsabilidade na preservação dos seus dados. Acho que é como aconteceu com o direito do consumidor mesmo. As pessoas vão trazendo aquela... Como se diz? Você vai trazendo aquele valor para a sociedade, vai trazendo aquele valor para as suas relações.
Então, assim, acredito que a primeira mudança vai passar por essa discussão e por essa reflexão do consumidor, né, ali com relação ao valor dos dados que ele fornece. E conforme a legislação venha sendo aplicada e tudo, sem dúvida alguma, eu acredito que essas pessoas que tenham os seus dados violados vão começar a procurar a justiça, vão começar a procurar os caminhos administrativos para terem seus direitos preservados. Acho que Mas é importante que não é só consumidor, né? É importante dizer Sim. assim, os trabalhadores, os prestadores de serviço, claro. Qualquer pessoa que tenha relação. Eu acho importante isso porque as relações consumeristas, apesar de abarcarem aí uma quantidade enorme, você tem relações aí que não necessariamente são de consumo, relações de trabalho, isso tudo afeta. Então, eu acho importante deixar claro aí, porque a gente está falando claro. Não necessariamente. Não, perfeito. Né? Um prisma maior, né, Bia? Claro, um prisma, eu enxergo como um prisma maior. Sem dúvida, todo Ana. Mundo por isso que eu fiz questão até que a Bela até falasse antes, porque assim, quando a gente fala de maior impacto, a gente vê isso nas relações consumeristas cotidianas também. Mas isso vai afetar a vida da relação cidadão-Estado, da relação contribuinte, da relação várias outras atribuições do trabalhador que fica exposto também, e das relações que não se aplicam na configuração de relação de consumo, que também tem, porque não é à toa que a Lei de Proteção de Dados ela cria uma nova figura, né, de direitos, ou seja, ela cria o titular de direitos, ela não coloca ali como consumidor, senão ela poderia ter colocado e afastaria da proteção de outros aspectos. Mas quando eu digo do impacto no direito do consumidor, a Bela mencionou a questão de valor e muitos de nós não nos damos conta de quanto estamos valendo, né? Alguns homens podem não valer nada, algumas mulheres podem não valer nada, mas assim a gente sabe que existe uma certa mensuração de valor, ou seja, as empresas elas adquirem dados massivos da população para elaborar estudos, para elaborar políticas de venda, oferta de telemarketing, formar um big data para comercializar isso, e isso vai entrar no impacto das relações, como, por exemplo, as seguradoras que vão começar a filtrar a pólice de seguro de acordo com as informações que são capturadas, os planos de saúde que vão começar a, de repente, recusar a cobertura também como as seguradoras, os bancos que vão observar o comportamento do cliente na concessão de crédito de acordo com os dados que são capturados, e assim vai. E também os bancos de emprego que vão vender também essas informações. Aí aqui eu faço menção a casos que já são repercutidos na mídia, como, por exemplo, um indivíduo que vai numa farmácia e vai comprar um determinado produto e é solicitado dele o CPF. Para que o CPF? Qual é o objetivo disso? Se for um efeito fiscal, do indivíduo, de repente, porque existe uma legislação que obriga o fornecimento do CPF para vincular o contribuinte com as despesas médicas, porque isso vai deduzir no imposto de renda, eu entenderia. Mas não, isso é uma política comercial de captura de dados que faz vinculação com os planos de saúde, porque a informação seguinte é o plano de saúde. Me dá o seu CPF, pegou o CPF, depois o plano de saúde. Para quê? Não, nós temos um desconto. Ou seja, quando eu digo que a gente não vale nada, a gente se vende por centavos. Porque a gente se vende nessas promoções por R$1 e pouco. Um desconto. Mas a gente já está comemorando. Muita gente se comporta assim. Aí o passo seguinte é o seguinte, essas informações vão formar um certo acúmulo de um banco de dados de tudo que você comprou na farmácia. E vai indicar, provavelmente, alguma restrição por causa da análise robótica disso, que a gente, quando chama análise robótica, seria os algoritmos vão analisar, o indivíduo do CPF, número tal, adquiriu no mês passado tanto de medicamento X, que serve para tratamento de tal doença. Portanto, pela lógica, ele está doente. E o plano de saúde vai recusar porque vai dizer que ele já tem doença pré-existente, e assim vai. Porque a nossa análise, a análise decisória vai ser com base na inteligência artificial. Então, qual é o risco de se coletar dados massivos ou se coletar dados dessa maneira?
que a gente vai ser, na verdade, analisado economicamente, e o perfil de consumo vai ser muito importante para isso, porque a política de entrega de coisas, a política de oferta de produtos, ou até mesmo as políticas públicas de concessão de benefícios vão ser vinculadas à captura dos dados que são organizadas diariamente por estabelecimentos comerciais, sejam farmácias, hotéis ou outros estabelecimentos de ensino também, e que vão continuar comercializando esses dados. O problema maior é que o indivíduo que faz essa coleta, se já tivesse em vigor a LGPD e se ele já tivesse implementado uma política de adequação à LGPD, ele teria uma preocupação com o que a gente está falando aqui, ou as possíveis sanções administrativas ou a repercussão da judicialização disso. Como o Código de Defesa do Consumidor, que completa 30 anos em setembro, da promulgação da lei, ele levou um tempo para ser incorporado na filosofia da sociedade, até gerar uma grande judicialização também, e depois o freio do judiciário nas indenizações, mas a LGPD é uma lei novinha, embora tenha 2 anos da sua promulgação, quando ela começar a impactar na sociedade e começar a aumentar a conscientização da população, a judicialização vai ser crescente. E qual é o aspecto? Isso vai influenciar no judiciário, vai influenciar no comportamento das pessoas. As pessoas já vão dar a carteirada, aquela carteirada que eu digo com o número da lei. Eu falo assim, você não pode coletar meu dado por isso, por isso. Hoje a população está muito mais conscientizada até para reivindicar os direitos ou então para peitar determinadas situações. E isso vai gerar usando uma linguagem de marketing aqui, muitas horas da verdade que vão refletir em discussões, em estresse. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai impactar nas relações empresariais, comerciais, trabalhistas, mas ela vai ser muito mais estruturada nas demandas de judicialização, até mesmo por causa do reflexo do CDC. Ou seja, o indivíduo, quando perceber que está recebendo propostas não solicitadas, e quando ele começa a de repente, perceber que um dado dele foi vazado, mas com uma finalidade econômica, ou que a captura daquelas informações não atende a uma finalidade específica, não foi informada adequadamente, ou não deixam passar para ele o direito à opção de retirar esses dados, que é voltar a falar no direito ao esquecimento. O indivíduo, então, hoje eu estava, antes de ingressar na nossa discussão aqui, estava assistindo o debate no fórum de conselhos de telecomunicações, e estavam discutindo justamente o direito ao esquecimento, mas por outro viés, que era a utilização do não perturbe, ou seja, a gente não quer ser incomodado com telemarketing. Então, você deixa cadastrado o seu número telefônico, né, no PROCON, órgão de defesa do consumidor, e as operadoras não podem permitir que aquele número receba uma proposta de telemarketing. Então, assim, é um direito da população, mas grande reclamação aqui é que não estão atendendo isso, não estão cumprindo. Então, às vezes, as normas ganham eficácia com modismo. E a gente precisa intensificar a propagação da LGPD, porque isso vai mudar as relações sociais, isso vai mudar o comportamento de muito empresariado que não tem ética. E até mesmo, né, o próximo evento que eu vou participar no início da semana, né, indicação da Bela e também para uma palestra na PUC sobre compliance, o compliance vai entrar na vida das pessoas influenciado até pela Lei de Proteção de Dados. O que é o dado? O dado é um valor, né, inestimável, não dá para mensurar. Então, se as empresas capturam dados de forma não lícita ou então não explícita, elas estão descumprindo toda a norma de compliance como se estivesse roubando as pessoas. E a gente tem que imaginar isso, o dado tem valor. Então, se alguém captura isso de uma forma inadequada, ela está agindo de uma forma ilícita. Então, as empresas que adquirem esses dados comprando de forma massiva, sem informar o titular dos direitos, elas não estão cumprindo com a ética e com a integridade. Ou seja, muitas instituições vão ter que rever seus conceitos. Bem, falando isso, William, você está falando interessante, que o dado tem valor e as pessoas pouco entendem e têm essa noção do valor dos seus dados pessoais, né? Tem um vídeo que depois eu até posso, na sequência, quando terminar o programa, divulgar aí na nossa página do Justa Causa, porque eu acho que vai complementar de uma maneira mais lúdica aí o entendimento, né? Ajudar no entendimento do assunto. Eu gosto muito, é um vídeo de um artista plástico fora do Brasil, ele fez uma experiência muito interessante. Ele criou maravilhoso esse vídeo. É maravilhoso. Ele criou como se fosse uma tenda, acho que numa estação de metrô, num desses lugares assim que tem comércio, e ele abriu uma pequena tenda para vender artigos dele, né, com as estampas dele, com os desenhos dele, porque era um artista plástico, enfim. Então tinha caneca, t-shirt, bolsas,
toda sorte de itens. E as pessoas atraídas pelos itens entravam na loja dele e queriam comprar. Olha, eu quero comprar essa caneca. Quanto custa? Aí ele falava, olha só, a moeda, se eu não me engano, era a data dólar, uma coisa assim. Não lembro exatamente como é que era o nome. Mas, resumindo, o valor era em dados pessoais. Aí a pessoa ficava assim um pouco perplexa, né? Então a Ana Beatriz chegava e falava, eu quero ficar com essa caneca. Eu vou dizer, olha só, essa caneca é não sei quantos em termos de dados pessoais, aí tinha um quantitativo. Então, para eu te dar a caneca, você não vai me dar dinheiro, não. Você vai me dizer, vai deixar eu acessar o teu celular, eu quero saber as suas últimas conversas no WhatsApp, eu quero saber, sei lá, o que você comeu na última semana, eu quero saber o endereço dos teus pais, eu quero saber as últimas fotografias que você tirou, eu quero ter acesso. Enfim, E as pessoas ficavam extremamente surpresas e não queriam, em hipótese alguma, fornecer esse tipo de informação. E aí tem até um sujeito no vídeo que fica até um pouco zangado, fala, não, mas eu quero pagar com dinheiro. E o artista diz, não, em hipótese alguma, eu só aceito com dados pessoais. E as pessoas ficam todas perplexas quando ele diz isso, né? E incomodadas, a gente percebe o incômodo. Quando, na verdade, eu gostei muito dessa experiência e vou publicar esse vídeo acabando o programa, porque eu acho bem legal. Na verdade, o que ele estava pedindo em troca das mercadorias é aquilo que a gente, na verdade, de uma forma ou de outra, fornece todos os dias, de uma certa forma, só que, na verdade, não é uma troca tão simples como ele mostrou ali, né? A gente não leva uma caneca, uma t-shirt, porque, na verdade, a gente nem sabe o que tem por trás. Então, assim, mostra que quando aquilo se torna transparente para a gente, explícito, que alguém vai utilizar os teus dados pessoais com um objetivo econômico, né, uma venda de dados pessoais, você se incomoda. Então, assim, e na verdade, aquilo ali é um laboratório do que acontece de alguma maneira todos os dias. Na hora que você vai comprar uma pizza pela internet, você fornece seus dados pessoais. Na hora que você vai na farmácia, você fornece os dados pessoais. Na hora que você vai entrar para fazer uma assinatura de uma TV a cabo, de um desses nossos aplicativos que a gente tem, até nos sites de relacionamento hoje em dia, que estão muito em voga agora na época da pandemia, cada vez mais, você fornece seus dados pessoais. E o que acontece? O principal problema do fornecimento de dados pessoais é o que a gente chama, que está na lei, aí o William e a Isa também podem complementar, e a Bia, é a questão do desvio de finalidade. Né? Na verdade, eu vou lá no supermercado e eu forneço meus dados pessoais para fazer as minhas compras, porque eu tenho um cartão de desconto e tal, ok. Só que o problema todo é que hoje eu não tenho a garantia se aquela empresa, aquele mercado, estou dando um exemplo, que coletou meus dados pessoais, não está vendendo junto com a base de dados para um terceiro que daqui a pouco vai começar a me oferecer, sei lá, em cima do meu hábito de consumo, descobriu que eu só compro coisas sem glúten, entendeu? Daqui a pouco vai começar a me oferecer outras coisas que giram em torno dessa minha característica, ou observo que eu compro muita fralda descartável, eu tenho bebê, então daqui a pouco vou começar a receber mala direta de decoração para bebê, roupa para bebê, qualquer outro tipo de coisa que não tem nada a ver nem com o supermercado. Então, é o que a gente chama do desvio da finalidade, né? Que é um dos principais pontos que eu acho que a LGPD protege. Você sabe, Cândida, que a sua fala me lembrou um episódio com um cliente meu que eu até comentei com vocês, que é isso, né? Ele estava contratando um serviço, ele lida com dados de clientes dele, e ele, na contratação de um serviço, ele percebeu que aquela empresa que estava oferecendo o serviço para eles, numa tentativa de trazer valor para o que estava fornecendo de serviços, de tudo, eles... Gente, a minha filha vai invadir a live. Não tem problema nenhum. Ela invadiu o quarto e ela está aqui falando que está com o celular do pai. Desculpa. Tem problema nenhum. Faz parte. Eles descobriram que aquela empresa, querendo mostrar o ótimo produto que eles tinham, começou a abrir na tela de apresentação dados dos outros clientes deles. E quando eles abriram esses dados dos outros clientes deles, eles abriram a listagem de clientes
dos demais. Então, assim, eles ficaram extremamente incomodados, com toda a razão, e eles disseram, é óbvio que se eles fizeram isso com dados dos demais clientes deles, eles vão fazer com os nossos. E aí ele foi conversar com essas pessoas, ele me pediu um termo trazendo responsabilização para aqueles prestadores de serviço se eles divulgassem alguns dados. E eles disseram, não, mas olha, o termo que nós já assinamos, eu já digo que eu não uso os dados de ninguém. Eu falei, mas ele usou. Então, assim, eu acho que com a legislação não vai adiantar as pessoas fazerem, como a gente diz, não é para inglês ver mais, né? Não adianta você ter lá um contratinho que você diz que você não vai usar os dados. Você vai entender a responsabilização que você pode ter à luz de uma legislação, de uma possibilidade de processo, de tudo, em decorrência daquela legislação estar vigente. Então, isso é muito interessante. Acho que uma grande mudança dessa legislação é isso. Não adianta eu dizer que eu cuido, eu vou entender que eu tenho a obrigação de cuidar. Eu vou entender, talvez para alguns da pior maneira, que eu não posso vazar dados, que eu não posso utilizar de forma indevida, que eu não posso vender os dados dos meus clientes, dos meus empregados. Eu já trabalhei também em grandes empresas que elas continham cadastro, né, de todo mundo. Então, tinha assim, o e-mail, telefone, foto. Você conseguia puxar, assim, sabe, uma listagem de todo mundo. Imagina o valor que você não consegue agregar um produto como esse. E quando você consegue ainda mapear o comportamento, né, de consumo, então isso tem um valor econômico. Quando a gente fala, né, e lê nas reportagens, nos artigos, nas capas de revista, né, principalmente fora do Brasil, que os dados são um novo petróleo, eu não tenho dúvida disso, porque a quantidade de empresas que ficaram milionárias e hoje as principais empresas do mundo, as empresas que mais prósperas dos últimos anos, elas, na verdade, tiveram essa prosperidade muito em cima da coleta e da utilização de dados pessoais, porque você imagina, você mapeia todo, e quando você muitas vezes, gente, acessa um site para fazer compras, muitas vezes, de valores muito baixos, assim, você acessa às vezes compra de vestuário e tal, eu enxergo, aí estou falando a minha visão pessoal quando a gente enxerga isso, né? Que eu enxergo duas coisas que pode ter. Uma é uma coisa que me preocupa muito quando você pensa do trabalho escravo, porque nada pode ser muito barato, na minha opinião, você tem toda uma cadeia de produção e às vezes a conta não bate, né? Quando você olha o preço do produto, você não consegue entender como é que formou aquele preço. E outra na verdade, quando você está fazendo aquela compra, você está fornecendo tantos dados que aquela informação ali que você está prestando já como se ela tivesse fazendo parte, formando o preço, você estivesse auxiliando no momento que você está... Exemplo, alguma coisa custa $10, mas eu estou prestando tanta informação para comprar aquela blusa de $10, que, na verdade, as minhas informações todas elas têm um valor que complementa aquele valor que eu estou efetivamente pagando. Então, assim, existe todo um mercado por trás da questão existe eu escutei um case, eu não sei exatamente qual é a empresa, mas também, como eu não tenho certeza, eu não vou falar. Uma empresa que, na verdade, criou uma rede de conveniência, acho que foi nos Estados Unidos, de delivery de conveniência, em que em cada bairro, a não sei quantos quarteirões, ela tinha um delivery e que qualquer coisa... ou tem ainda, você consegue comprar e chega na tua casa em 30 minutos. Então, desde uma fralda descartável até um rolo de fita, de durex, uma aspirina, uma pizza congelada, um refrigerante, uma meia, qualquer coisa assim, né, de dia a dia, ela te entrega em até 30 minutos. E com perfeição, assim, tudo uma qualidade absurda. E aí eu vi o vídeo, essa empresa toda automatizada, você vai lá, faz o pedido, tem um robô que vai lá, pega e já coloca, aí já tem um entregador, é um negócio fantástico, perfeito. E aí se fez uma pesquisa, né, que
aquele serviço para muitas vezes entregar algum item, né, de baixo valor, enfim, não estava batendo, né? E aí o que se observou é que essa empresa, como ela estava espalhada em muitos locais, naquele estado e tal, ela tinha praticamente mapeado o comportamento de praticamente a cidade inteira, porque ela sabia se a Isabela tinha filho até que idade, pelas coisas que ela pedia, ela sabia que a Ana Beatriz era solteira, porque ela sempre pedia uma meia garrafa de vinho e um item menor para comer, ela sabia que o William morava com a mãe idosa, pelo tipo de alimento que ele pedia. Então, na verdade, ela sabia mais da vida das pessoas que as pessoas mesmo, né? Então, assim, o cadastro que ela formou foi algo que tinha um valor, assim, absurdo. Então, na verdade, o que eu sempre digo para as pessoas, né? Não existe o almoço grátis, né, gente? Quando você realmente oferece um serviço e te pedem muitas informações, esse serviço é gratuito. Não é gratuito, gente. Ele não é gratuito. No momento que você fornece os teus dados, e outra coisa, né? Tem o princípio da minimização, né, dos dados, não sei se é exatamente essa palavra. Ou seja, por que às vezes para você comprar, estou dando um exemplo um pouco grotesco, mas para você comprar uma pizza por um delivery que você entra na internet, você tem que estar colocando, sei lá, se você tem filho, se não tem, ou outras coisas assim, que não tem necessidade de você estar informando, ou outras informações. Eu estou até fazendo uma coisa um pouco caricata, mas assim, muitas vezes você vê por que estão me pedindo isso não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, com o serviço que eu estou solicitando. É porque, na verdade, você está contribuindo com os seus dados para pagar por aquele serviço. Essa é a matemática, que aí é a minha visão, não sei se vocês concordam, mas é essa. Não, mas você sabe que aqui, por exemplo, um exemplo é aqui o Rap. Recentemente, ele começou a falar assim, pedir dados, assim, participe das nossas pesquisas. Aí, você tem cachorro? Quantas pessoas moram com você? Então, assim, já não basta essa quantidade de informações que tem, que o Rap é exatamente isso, né? Ele entrega dinheiro, entrega qualquer coisa, entrega comida, supermercado. E agora na pandemia, boa parte do tempo, eu fiquei comprando tudo por aplicativo. Você tem todas as informações e agora eles ficam fazendo essas pesquisas que são absolutamente, né? Você vai passar os dados inteiros da sua vida no aplicativo. Eu passei por uma experiência recente agora, durante a pandemia, né? O meu computador pifou. E eu estava em home office em casa, né? Agora já está flexibilizado, eu tenho saído. E eu comecei a pesquisar qual empresa entregava o computador mais rápido possível, né? E a minha intenção era justamente que a empresa respondesse em 5 dias, em 7 dias. Eu entrei no site de uma determinada empresa conceituada pelo equipamento, a gente escolhe, às vezes, pela marca que transcende, né? Então, aí você começa a pesquisar. Mas eu me deparei justamente com uma situação como essa que a gente acabou de mencionar. Primeiro dado que foi solicitado, eu perguntei quanto tempo a empresa levava para entregar. Era o que eu queria saber para seguir para as etapas seguintes. E a empresa me pediu o CEP. Aí eu pensei assim, é justo, porque para ela calcular e estimar a entrega, ela precisa saber qual é a região que eu moro e vai calcular justamente isso. Aí, após entregar o meu CEP, para passar para a etapa seguinte, eu me senti jogando banco imobiliário, né? Cada hora uma peçazinha para jogar. E me foi solicitado o número do telefone celular, o número do telefone fixo, o meu CPF, e aí eu indaguei por que essas solicitações. Porque se cair a ligação, entraremos em contato. Eu falei assim, não é possível. Porque se eu já estou aqui na plataforma e cair, eu retorno novamente e assim, eu vou me identificar, vai começar tudo de novo, tudo bem, mas eu passar essas informações é uma coleta, né, de dados, de uma forma como a Cândida mencionou, sem o propósito da informação que eu pedi. Então, assim, não tem, você está no chat com a empresa fala assim, olha, se o atendimento é também por robô, que ele vai calcular lá o CEP e tal, tempo de entrega e tal, mas a inteligência artificial não está preparada para dar essa resposta. Então, ela quer o quê? Coletar o máximo de dados possíveis e vai armazenar esses dados para calcular outras ofertas. Ou seja, no momento que eu forneço esses dados, passaria a receber outras informações que não solicitadas. E, assim, viraria um catálogo também de oferta. Como acontece também, a gente não entrou aqui no sistema de monitoramento, mas de geolocalização e outras coisas, hoje o indivíduo não consegue mais ser
ter a sua paz, a sua intimidade preservada, porque o celular vai sempre dizer onde ele está. Né? E se você pronuncia algumas palavras, isso vai para o sistema de inteligência artificial. Eu não tenho nem a Alexa. Isso é impressionante. Né? Sim. E eu já fiz esse teste, Você fala Isabela. uma coisa... Pois é, você fala, isso já aconteceu comigo, falando de viagem, entra viagem para tal lugar. Você começa a receber propaganda daquilo. Isso. E eu fiz, assim, óbvio que muitas pessoas têm essa experiência quando digitam, né, numa pesquisa no Google, isso fica no histórico. O aplicativo está lá, você vai pesquisar. Eu, por exemplo, quando faço o meu doutorado fora, durante muito tempo eu recebia publicidade sobre Buenos Aires. E nos períodos justamente que eu me preparava para ir. Então fica já aquela massividade de informação. Já tem um filtro, né? Olha, oferta em Buenos Aires. A empresa aérea tal tem passagem para Buenos Aires. Eu falei assim, caraca. Aí eu fiz um teste. Além disso, ou seja, de estar cadastrado em vários sites como alguém que vai a Buenos Aires com uma certa frequência, eu fiz um teste e falei o nome de uma cidade. Né? Falei Dubai. Só para observar o que acontecia. Não levou mais do que 15 minutos, toda a minha rede social comecei a receber oferta da Emirates de voo para Dubai. Ou seja, o sistema já coleta uma informação e já tem a tua identificação, ou seja, você já é identificável no mínimo, porque o celular está ali, o seu nome aparece no sistema, e essas empresas que têm parceria com as redes sociais, elas já coletam o máximo possível de informações a seu respeito para mandar dentro do seu perfil. E detalhe, se uma outra pessoa falar Dubai, é possível que a passagem venha mais barata ou mais cara. Assim como tem o comércio eletrônico também, dependendo da plataforma que você entre, o preço aparece para você de forma diferente, porque tem, na verdade, a prática, né, de discriminar a política de compra e de venda de acordo com o IP e a regionalização. Algumas empresas, inclusive, foram punidas pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inibiram ofertas para consumidores do Rio de Janeiro. Então, assim, você entrava e não conseguia cumprir, mas se fosse de outra localidade, sim. Então, a que ponto nós chegamos? Nós estamos reféns da tecnologia. Eu costumo dizer que o celular é uma algema social, muita gente não consegue viver sem o celular, mas hoje você é monitorado o tempo inteiro. Então, o celular ele é algo que passa da sua vida, passa tudo a seu respeito, e as empresas que coletam essas informações, que garimpam essas informações, elas utilizam com uma finalidade econômica, como a Cândida bem mencionou. Ou seja, a legislação de proteção de dados é voltada justamente para isso. Existe uma finalidade econômica na coleta dessa informação, existe. E a gente vai enfrentar mais adiante a mesma discussão que teve, Isabela, com relação às relações de consumo, porque tem um item na relação de consumo que fala sobre remuneração do serviço. A Ana pode até complementar isso, porque, por exemplo, se você entrega um bem, um brinde, está englobado pela relação de consumo, porque o Código de Defesa do Consumidor não diferencia o produto tendo pagamento ou não, mas quando ele chega na configuração de serviço, ele exige a remuneração. Então, quando a gente fala de atividade econômica, fica uma coisa assim, eu tenho que investigar se aquela coleta de dados também foi para uma finalidade econômica, e que quase sempre é, porque se uma entidade bancária, de concessão de crédito, turística, de marketing, compra informações de órgãos públicos, é porque teve atividade econômica. Porque na origem não tinha, mas passou a ter. E se nós levarmos... Isso... Fala. Desculpa, eu ia trazer só uma observação. Isso é muito interessante quando você pensa, por exemplo, nós tivemos até uma discussão no nosso escritório de uma situação de um cliente que foi a exploração da imagem dele numa reportagem. Por quê? Eles, na verdade, isso, a exploração econômica é indireta, é indireta. Gente, vocês estão me ouvindo? Estou achando que deu uma bloqueada. Perfeitamente. Não, tá. Então, assim, na verdade, o que eles fizeram foi, utilizando nome, imagem, tudo, era, teoricamente, uma reportagem, mas de cunho meramente de entretenimento e de tal maneira que a empresa que veiculou aquilo teve um ganho efetivo com a veiculação da imagem, do nome, da exposição daquela pessoa. Então, a gente começa a analisar isso em todas as relações que você tem ali do cidadão, né? O cidadão é isso, não é tão direto, nem sempre vai ser tão explícito o uso econômico dos dados daquela pessoa,
mas isso é muito relevante. Desculpa se eu te interrompi. Cândida, quer falar? Gente, peraí, eu tenho que precisar fazer duas coisas. Primeiro que eu tenho que pedir desculpa porque a Júlia estava aqui para participar do nosso evento, eu não tinha autorizado ela. Eu fui erro meu, vou pedir desculpa aqui, a Júlia estava aqui e eu estava falando com ela e eu tinha falado assim, a gente estava falando de outro assunto, eu falei, fica quietinha, ela achou que era para ficar quietinha, então, só que agora ela tem uma reunião, então a culpa é minha, ela estava entrando aqui para participar da gente, foi culpa minha. Júlia, eu vou deixar aqui só um instantinho, que eu quero só falar com ela, deixar para ela voltar aqui. Júlia, eu peço desculpa. Cadê aqui? Eu realmente... Já que ela está... eu ia falar, se apresenta. Cadê Júlia? Entrou e saiu. Entrou e saiu, Júlia? Júlia está aí? Não, está aqui. Júlia... Abre a câmera, Júlia. Abre a câmera. Claro, espera só um minuto. É que eu estava ouvindo vocês falar e eu estava prestando muita atenção, mas eu nem... Aqui, tudo bem? Oi, Júlia. Tudo bom? Gente, vamos apresentar. Tudo bem? Só que eu estou em reunião agora, 5h30. E aí eu queria saber, eu vou ter que sair, eu queria ficar, mas eu não vou conseguir ficar aqui com vocês. Mas obrigada. Tá bom. Mas aproveita. Peraí, vamos aproveitar você. Sim, verdade. Apresenta, Ana Beatriz, eu prefiro que você apresente. Então, a Júlia é nova integrante do Justa Causa. Ela já acompanha a gente desde o início, mas agora ela vai estar ajudando a gente com conteúdo, com participações. Ela também está muito interessada na causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Está estudando o assunto. E Júlia vem aí com energia, com gana de mineira, advogada, gosta muito de comer, gosta de correr, já viveu em vários estados. Eu gosto de comer, beber, eu gosto. Júlia tem aí toda uma perspectiva de ter vivido em lugares muito diferentes, né? Eu acho essa visão de mundo variado, desde uma menina que começou morando no meio da roça, até juntar o salário dela como estagiária para fazer curso em Dublin. Então, tem uma vivência aí diferente, legal, e vai estar aí ajudando a gente, trazendo com conteúdo. A Alessandra, amiga dela, também já participou da nossa conversa sobre política, e é sempre bom estar com gente jovem, trazendo novidades e agregando aí a visão do Justa Causa, que é o máximo multifacetária e multidisciplinária, né? Eu também espero que tenhamos mais homens, William. Eu acho que a questão é direito por elas, mas não é direito só por elas, é direito com elas. Eu não entendi só, William e Isa, eu não entendi por que a Bia fala que é bom a gente estar com gente jovem. Essa foi a única coisa que eu não entendi. Depois... Nós somos jovens, mas é bom ter gente jovem, não só em relação à idade, mas em relação ao grupo, ter novas ideias. Eu costumo classificar, todos nós somos jovens, só que alguns são jovens há mais tempo e outros são jovens há menos tempo, né? Mas a gente está aqui, eu acho que até mesmo como você falou, óbvio que a gente troca ideias, é um grupo bem assim... consolidado no pensamento, tem uma identidade muito forte também. Vocês são mulheres fortes, exemplos de lutadoras também. Cada um tem uma história pessoal muito, muito forte, muito distinta. E eu, por ser o único integrante, né, masculino do grupo, mas eu venho de uma família matriarcal também. Então, assim, a influência da minha mãe, a participação com as minhas irmãs. E eu sempre falei, assim, eu falo no discurso, realmente, o que um homem que tem uma boa educação, um homem que convive num ambiente feminino, um homem que sabe respeitar a mulher, ele vai ser um bom homem. Então, não é só uma questão de que envolve, a gente tem que considerar que, assim, não existe diferença entre a gente. Na verdade, o que a gente tem aqui, o que pode diferenciar como gênero, são pessoas que têm história, são pessoas que têm vivências, e são pessoas que merecem respeito, e a gente está aqui para valorizar a mulher. Então, assim, eu sempre, quando mais jovem, eu me dizia feminista, né? Mas para não sofrer determinados preconceitos, porque se a gente se rotula, né? Eu sou isso, sou aquilo, tal, e eu não gosto de me rotular,
mas eu acho que a gente compreender o valor do ser humano, a gente não precisa rotular ninguém para distinguir se é o uísque de 12 anos, o uísque de 32. O que importa ali é que você tem que vivenciar a experiência de conviver com pessoas, respeitar a dignidade, e a gente está recebendo a Júlia não só pela sua jovialidade também, mas é para oxigenar também o papo e a discussão aqui, porque as nossas pequenas diferenças no grupo favorecem também o debate e a escolha de pauta para os assuntos, né? Obrigada. Eu espero contribuir aí com um pouquinho para vocês e aprender bastante também. Eu estava até pensando, eu tenho alguns amigos homens que gostariam de participar desse debate, que eu vou até conversar com eles, porque, enfim, são meus amigos de longa data e a gente sempre, enfim, conversa sobre temas parecidos que são debatidos no Justa Causa, e eles são pessoas muito bacanas, assim, então acho que complementaria, iria para o time do William também, né, de homens, Muito bom. Adicionaria aí. E são pessoas jovens também. Oh, meu Deus, então estão junto comigo. Bom, gente, olha, muito obrigada. Adorei aí esses minutinhos que passamos juntos. É que eu, infelizmente, tenho uma reunião agora, eu não vou conseguir ficar. Mas, enfim, Mas foi bom que todo mundo já te conheceu e a gente já te apresentou. Legal. Olha, não é para qualquer um, não, hein? Já chegou agora e já sentou na janela, já veio logo. Veja bem. Já sentei na janelinha. Bom, seja bem-vinda. Obrigada mesmo, obrigada. Bem-vinda, até a próxima. Até, vamos nos agora eu vou pegar nas reuniões. Diga. Veio. Assim eu te vejo. Mas eu vou aproveitar o gancho, a Júlia vai se despedir, mas eu queria aproveitar o gancho e fazer, a gente falou que a Júlia é estudante, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a lei que saiu agora no Rio de Janeiro, regulando a questão de proteção de dados em relação ao estudo à distância. A gente discutiu isso no grupo, eu acho que é um tema que é interessante. No nicho do consumidor, assim, essa parte isso foi uma mudança recente, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bem, quem começa? Agora, primeiras damas, não? O que acontece, Bia? Eu tenho um certo temor na ocorrência de muitas leis tratando sobre proteção de dados, embora eu até pessoalmente colaborei com algumas leis, mas leis assim organizando para preparar a administração pública para o impacto da LGPD ou outra. Mas quando se trata de determinados, por exemplo, que o legislador local ou legislador estadual começa a entrar na seara de setorizar discussões sobre proteção de dados, não estou desmerecendo a intenção legislativa, óbvio que o legislador do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de outro estado, ele tem uma intenção focada na educação e ensino à distância, que se propagou enormemente durante a pandemia, e algo que é uma realidade, a gente tem outros conflitos, né, com relação à utilização dos dados também coletados por sistemas e aplicativos envolvendo a plataforma do ensino à distância, mas levando em consideração de que o ensino à distância já tem uma regulamentação federal. E, por outro lado, a gente está discutindo do ensino remoto, que é diferente do ensino à distância. O ensino remoto, utilizado pelas plataformas, ele é feito ao vivo. Eu, como professor, continuo dando aula remotamente, ou seja, ou estou em casa ou em outro local, e eu continuo utilizando as plataformas de um ensino que utiliza um meio remoto de aula. Nesse caso, a coleta de dados aqui, que envolve no ensino remoto, é utilizada muitas vezes pela plataforma quando o indivíduo tem que se cadastrar, quando se salva o vídeo da aula. Então, você tem que ter, pelo menos, aqui, essência sobre o uso de imagem. Esse vídeo que vai ser salvo vai ser utilizado aonde, etc, etc. Já o ensino à distância, ele tem toda uma regulamentação federal que permite às instituições utilizar as plataformas, mas ele tem metodologias distintas, como o material é pré-confeccionado, é acessado em horários escolhidos pelo aluno.
então exige um pré-cadastro. O que pode ser feito aqui no ensino à distância, se coloque pelo menos a adequação à LGPD, exigindo isso. A legislação estadual, ela remete, inclusive, à observância da LGPD. Mas, se nós analisarmos sobre o processo legislativo e sobre a quantificação de leis também, o que pode acontecer? A gente tem uma lei complementar, a Lei 95, não me recordo o ano, que trata justamente da consolidação de leis ou dos critérios para elaboração de leis. E você, às vezes, começar a editar leis que repetem dispositivos de outras leis, isso gera uma insegurança jurídica maior do que deveria gerar a confirmação ou a segurança jurídica. Então, nós já temos uma lei federal de proteção de dados, temos uma tramitação no Congresso Nacional de uma PEC, a PEC 17, que vai deixar privativa a elaboração de leis de proteção de dados à União. Então, quando for aprovada essa PEC, todas as normas estaduais só vão poder existir se tiver delegação da União. Então, já sabendo disso, eu vejo que muitos legisladores, tanto municipais quanto estaduais, estão editando leis de proteção de dados. Eu, no final do ano passado, dei uma palestra no município de São Paulo, Vinhedo, né? Que já tem a lei de proteção de dados, bem antes da LGPD, e Vinhedo se preparou para receber um data center do Google, por exemplo. Aí você imagina, então, a transmissão de dados internacionais nessa cidade, que já tem uma lei de proteção de dados, e alguns desses dispositivos conflitam com a lei federal. Aí você imagina, então, para uma empresa que vai se estabelecer nesse município, ela vai olhar a regulação municipal, a regulação estadual, a regulação municipal, e é muito difícil explicar o Brasil lá fora. Como é que fica esse conflito legislativo? Então, voltando à tônica que eu mencionei no início, eu vejo com uma certa cautela as normas estaduais e municipais sobre proteção de dados. Não sou o único a pensar assim. Eu acho que o legislador tem que tomar um certo cuidado, ele tem que olhar para a LGPD como norte e refletir algumas normas complementares, mas ele não pode gerar uma insegurança jurídica maior. Então, é o cuidado que você tem que ter. Porque muitos estabelecimentos de ensino devem estar em pânico agora para saber, eu cumpro qual? A lei estadual ou a lei federal? A lei estadual está dizendo que eu tenho que fazer isso. A lei federal não diz nada contra. Ou, assim, muito, muito pelo contrário. Então, nós, operadores do direito, a gente está sempre nas nossas consultorias, atendendo os clientes, abordando as questões de competência constitucional, se aquela lei invadiu a competência ou outras coisas também, mas óbvio que tudo, às vezes tem um lado positivo, de forçar uma discussão. Eu vejo, como tem muitas normas de consumidor também que são elaboradas por municípios, por estados, vou dar um exemplo, até normas que invadem o campo trabalhista, por exemplo, o supermercado coloca lá, de repente, vê uma lei municipal e impõe a obrigatoriedade de ter um empacotador. Aí você vai mencionar assim, legal, você como consumidor pensa, é legal, porque vai dar emprego para mais alguém. Aí você como consumidor pensa também, é legal, porque eu não vou perder tempo empacotando as minhas compras. Mas, por outro lado, o município, ao editar esta norma, invadiu a competência da União, porque ele invadiu a competência de direito do trabalho, ou seja, fixou um profissional tem que estar dedicado a isso. Qual é o trabalho que vai ter? A judicialização para retirar do mundo jurídico aquela norma que invadiu a competência de outro ente. Então, assim, a movimentação de custo do contribuinte para retirar as normas que são inconstitucionais por vício de iniciativa ou vício material, gasta muito recurso público, porque vai movimentar a advocacia pública, o judiciário, as leis custaram para ser produzidas e elas vão ser retiradas mais cedo ou mais tarde do ordenamento. Então, assim, a observação que eu faço é porque está faltando mais controle social na elaboração das leis. Muitas leis são elaboradas com conteúdo inócuo, desnecessário ou repetitivo, e acabam invadindo a competência de outro ente e gera uma expectativa para a população, como se, agora você não pode fazer isso. Vai gerar conflito, vai gerar problema. É a minha visão. Concordo completamente, William. É isso. Essa é a questão de... Temos uma legislação nova aí, né? A gente brinca, às vezes, algumas coisas vão virando moda, e acho que a LGPD está sendo entendida, está talvez virando moda, e a gente começa a ter essas jabuticabas, essas coisas. O Brasil é o país das jabuticabas, né? É isso. Eu adoro jabuticaba, mas ela numa lei causa um dano muito grande. Pois eu também adoro jabuticaba, mas aliás, não como você falou que a LGPD está na moda, a gente tem que começar a observar se os cartórios estão registrando pessoas com nomes relacionados à LGPD, né?
Como assim? Proteção de dados da Silva, LGPDino. Já pensou LGPDino? Vira moda isso, né? Nossa, Vamos ter várias quarentinos, né? meu Deus do céu. Covidianos. Eu Covid-19 da Silva. João realmente... Covidino da Agora, Silva, né? assim, com relação ao tema, eu acho que a gente está... foi engraçado, né? A gente falou que achava que hoje ia ser até mais rápido, porque não tinha muita polêmica. Eu até ia falar que já está mais ou menos na hora da gente encerrar. Eu ia, assim, na verdade, a última consideração que eu queria fazer sobre o tema é realmente que as pessoas procurem entender. A gente tem feito, né, a tentativa de esclarecer para os nossos clientes, para os nossos colegas, o que é a LGPD, como ela vai ter que ser implementada. E acho que o meu apelo assim, é para todos entenderem que vão ter que mudar a forma como lidam. Você sabe que lá no escritório mesmo, desde o ano passado, eu já comecei a falar para o pessoal, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter alguns mecanismos aqui de controles de tudo, de descarte de papéis, né? Quantas vezes a gente não imprime no escritório mesmo algum documento de cliente, alguma coisa, e depois vai lá usar aquilo de rascunho? Não, de maneira alguma. Assim, existe todo um protocolo, a gente tem que ter todo um regramento para o uso desse material, para disponibilizar material, mesmo entre a gente trabalha muito em nuvem. Foi uma sorte com a situação da pandemia, que o nosso escritório já era todo em nuvem, né? Nós já tínhamos um preparo perfeito, graças a Deus, para trabalharmos em home office. Então, assim, eu acho que todo mundo, mesmo o pequeno empresário, aquelas pessoas que possuem empregados, todo mundo vai ter que começar a repensar aí a forma como lida com essas informações, como guarda, como armazena. Acho que é isso. Isabela, aproveitando já que a Cândida deu o toque, que a gente está chegando aos momentos finais, né? Assim, agradecer a oportunidade, estou com vocês desde o início e foi a primeira aparição aqui, né? Mas, assim, é um tema que é empolgante, me apaixona também. E, como você falou, realmente a gente tem que estar preparado, ou quem não está preparado ainda, se preparar urgentemente, porque é um impacto na vida de muita gente, seja a vida profissional, ou seja a vida para exercício pleno dos seus direitos. Os escritórios de advocacia vão ter que rever conceitos com relação à captura e processamento dos dados também. Uma observação final que eu faço é que muita gente está visualizando a proteção de dados só no campo eletrônico digital, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês um símbolo da modernidade, né, que é um post-it, e que muitos escritórios de advocacia devem ter, muitas empresas também devem ter. Isso reformulou a vida das empresas para deixar recados, né? Ou então aqueles painéis das mesas, todo mundo anotando recado, né? A geladeira lá de casa deve estar cheia disso aqui também. Mas a gente pensa da seguinte forma: alguém chega e pede uma informação e o outro indivíduo fala assim, não, só um instantinho, deixa eu pegar seu telefone. Pega o telefone, anota num post-it, bota o e-mail, etc., pega o dito cujo e cola na parede. Dá um vento, leva esse desinfeliz desse papel que sobrou para a lixeira e ocorreu um vazamento de dados. Então, para a gente levar em consideração que não é só investir em infraestrutura tecnológica e proteger os computadores, mudando senha, comprando aplicativos, não. É mudança de cultura. Perfeito. Mudança de cultura. É isso. Então, a partir de agora, observe o seu post-it. Não deixe ele em qualquer lugar. É isso, você imprimiu dados, é verdade. Tudo. Eu realmente... nós tivemos algumas ações lá no escritório que envolviam, inclusive, informações financeiras de clientes. Então, quando eu fui ver, estava lá, gente, pelo amor de Deus, isso tudo é para ser picotado imediatamente. É uma coisa que eu recomendo aos escrituradores de papéis. Tem que ter. A gente começou a ter protocolos já, assim, pensando em toda essa parte da documentação dos clientes, das pessoas que trabalham no escritório. A gente estava fazendo isso. É isso, é uma mudança de cultura. Acho que todo mundo vai ter que repensar. Deixa eu aproveitar, também, já que a gente está falando na mudança de cultura, está muita gente preocupada aí, a gente não falou, mas com o DPO, que é o encarregado e tudo.
as empresas vão ter que começar a investir em auditor de lixeira. Que é para ver se tem algum dado jogado fora. Gente, muito obrigado. Beijo grande para vocês. Bia quer falar? Bia, levanta o dedo para falar. Não, eu levanto o dedo até porque eu tenho posto no mute para não atrapalhar, porque né, a gente está fazendo home office, tem aí outras pessoas falando, eu deixo no mute. Mas eu acho assim, toda vez que eu gosto muito de participar, eu acho que o William a Isabela tem que voltar 500 vezes, sempre, mas eu acho que a gente também tem que trazer mais o William, porque afinal de contas ele é o nosso homem do grupo e também a gente também tem que trazer. Então eu espero que você volte mais. Depois que a gente perde a virgindade do grupo, viciante, você acaba voltando. Então eu espero que você volte mais para mostrar também que não é um bando de feminazi louca, nós temos aqui gente nos apoiando, colaborando, e eu espero que a gente cresça aí a nossos colaboradores cada vez mais. A Isabela vai ter que voltar aqui para falar de questões trabalhistas. A gente tem muito aí o que conversar, muito o que fazer, e daqui a algum tempo, a gente vai voltar a falar de Lei Geral de Proteção de Dados, que eu imagino que daqui a 6 meses já vai ter 500 novidades. Se Deus quiser, já haverá muito mais assuntos. A gente está, na verdade, nos próximos capítulos, né, Bia? Porque acredito que a semana que vem a gente vai ter uma definição da vigência. Tomara, então, né? Provavelmente isso vai dar muito pano para manga, e aí os desdobramentos que esse tema vai ter, se entrar em vigor agora, se vai ser só em maio, aí provavelmente esse tema acaba se entrelaçando com outros assuntos, e a gente daqui a pouco está falando nisso de novo. Sem dúvida. Graças, espero que sim. Foi bom o William estar aqui. A gente, na verdade, parece para não dar essa conotação, né, de clube. Eu sou da época da revista Luluzinha, adorava Luluzinha. Para parecer que é o clube do Bolinha, da Luluzinha. Nós amamos os meninos também aqui. E é ótimo ter o William. E eu acho que esse olhar masculino também, às vezes, sobre os temas, mesmo quando os temas são menos técnicos como hoje e são um pouco mais, tocam mais o dia a dia das mulheres, a gente tem falado muito sobre esses temas, e eu acho importante, né? Acho que a gente tem procurado criar um programa, assim, de um debate muito livre, né? Todos os assuntos que a gente traz aqui, todas as nossas colocações são colocações pessoais nossas, né? A gente não está aqui nunca falando em nome dos nossos escritórios, em nome de nenhuma entidade que a gente faça parte. Sempre são nós, advogados, mas a gente está sempre falando das nossas opiniões pessoais, assim, e isso é muito bacana, né, que eu tenho muita paixão por esse programa, porque eu digo que é um momento de muita liberdade que a gente tem de estar se expressando e trocando ideia com as pessoas. Isabela, você está sempre super bem-vinda aqui, você já veio algumas vezes, vai continuar vindo, que você é nossa super querida convidada e presente sempre, super. Obrigada, gente, foi muito legal participar, adorei mesmo. Nós também adoramos. E acho a iniciativa assim maravilhosa, acho muito importante, sabe? Eu não tenho nenhum problema em dizer, sou totalmente feminista, muito de carteirinha, assim. E eu inclusive fiz já fiz uma especialização em liderança de gênero. É muito interessante a discussão, né? É muito importante as mulheres se empoderarem dos seus campos de atuação, tudo isso. E acho que aqui, esse espaço do Justa Causa é isso, é um espaço de... Desculpa, William, eu sei que você está aqui hoje contribuindo para caramba, mas é empoderamento feminino. Sem dúvida. Girl power. Eu acho, enfim, assim, acho que é muito importante nós termos esse espaço aqui, é claro, com contribuição de homens, sem nenhum problema, ninguém aqui. Não, pelo contrário, eu acho que eu acho que quanto mais, pelo contrário, eu acho que traz a discussão. É absolutamente necessário. Mas é uma coisa tão curiosa, né? Porque, assim, acho que nós somos mulheres, enfim, eu com um tempo de carreira, quantas vezes nós não somos colocadas, assim, num teste, né? Porque somos mulheres. Então, assim, é isso. Eu atuo muito, por exemplo, com empresarial. Muita gente olha e diz assim, é uma advogada? Não é advogado? Já está negociando com você por e-mail até entender que... você
é a advogada mesmo que vai tratar disso. Depois vão olhar, vão dizer, ela é loura, jovem, bonita. Será que presta? No nosso escritório, eu acho que a Vivi já deve ter contado essa história aqui, que é muito curiosa. Nós somos realmente muitas advogadas. Tem um advogado, como você, o William está aqui de Bendito ao Fruto, ele lá. E ele é mais novo, o Rodrigo é um amor de pessoa, mas ele é até um rapaz mais novo, é um advogado muito competente. E, poxa, chega a ser curioso, assim, né? Várias advogadas mais velhas, e um rapaz com menos de 30 anos, o porteiro lá do nosso condomínio foi perguntar: você que é o chefe de todas elas? É isso, né? Então, acho que aqui o espaço do Justa Causa é um espaço muito bacana para trazer as mulheres aqui para uma discussão, para mostrar que nós e homens, somos... assim, eu ia falar essa questão do William, e vou agora, como eu falei, não tem nada a ver com o LGPD, mas eu pensei nisso esses dias, e eu vou falar aqui que eu acho que tem a ver com o contexto. Eu sou um pouquinho mais velha do que a Bia e do que a Isa. O William não sou mais, não. Aí, mas assim, a gente acaba tendo um pouco de experiência da vida, né? E eu vou falar uma experiência minha e uma convicção que eu tenho, que os melhores homens são os homens que gostam de mulheres. E quando eu digo gostar de mulher, não é gostar de mulher no sentido assim de orientação sexual. Isso aí, honestamente, na minha opinião, é o de menos, porque gostar de ter relação com mulher não é o caso. Mas, para mim, os melhores homens, como homem, são aqueles homens que gostam das mulheres, né? E aí é que eu digo de respeito, de admiração, de apreço, e são os melhores homens, na minha opinião. Aí acabei de deixar um recado para a humarada toda que está escutando, e acredito que o William tem essa qualidade. Que bom, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Beijos. Bom final de semana. Para vocês também. Beijos.